Olá, olá a todos. Agora acho que vai, hein, gente? Eu sou a Fabi Nolasco, do Criando Raízes em Portugal. Nós estamos mais um dia aqui, nessa segunda-feira, no nosso Papo de Segunda, com a nossa convidada de hoje, a sexóloga Luciane Cabral. Vamos ver se agora a gente consegue entrar com ela aqui. Vamos falar sobre a saúde dos homens. Novembro Azul, um mês especial de autocuidado dos homens para relembrar a importância de fazer a sua análise aí de saúde, né? Bom, gente, nós tivemos em outubro, um mês rosa, né? Outubro rosa, falamos da saúde da mulher, com a Andressa. Quem perdeu essa live tá salva. E hoje nós vamos falar com a Luciane Cabral, que ela é sexóloga, e vai falar um pouquinho pra gente sobre saúde dos homens. Oi, Rê! Saudade de você. Bem-vindo a todos aí que estão presentes. Vamos lá ver se a gente consegue agora entrar aqui. Deixa eu ver se a Lu já. Não consigo. Bom, Lu, tentei te chamar aqui. Vamos ver se você consegue. Ai, deu certo. Aí, agora deu. Tudo bom, Fá? Tudo bem? Tudo. Caiu umas 3 vezes aqui. Vocês acreditam, gente, que eu acho que era o fone? Eu tirei o fone e funcionou. Ai, ótimo. Eu não sabia dessa paradinha aí do fone, não. Deixa eu clarear aqui pra gente. Tem umas coisinhas assim que realmente complicam. Complicam um pouco. A gente tem que ficar Tudo bem? sempre. Tudo bom, você? Saudades de Tudo você. jóia. Que bom. Pelo menos a gente se vê assim nas lives. É verdade, né, Lu? Vamos fazer isso mais rotineiramente. Vamos, precisamos. Oi, Lua. Como é que tá? Tá tudo bem? Tudo bem, tudo Agora, assim, jóia. acompanhando a sua rotina aí, a sua nova trajetória, né, como sexóloga. E para quem não conhece, a Lu, ela é personal trainer, além de ser agora uma sexóloga de mão cheia, já fez várias entrevistas em rádio, em programa, em podcast, com famosos, enfim. A Lu tá iniciando aí uma trajetória maravilhosa. Mas ela começou aqui, tá, gente? Comigo, Foi mesmo, a primeira live. Não foi, Fá? Foi isso mesmo. E é tão para quem gostoso, não né? Porque vai ficando. Para quem não viu, tá salva, acho que foi em 2020. Foi no Nós auge fizemos da em pandemia, 2020. né? É, nós fizemos, né? Isso. O pessoal que está entrando, vai enviando aí essa live para os homens de plantão, para que os homens aí saibam um pouco como que é o autocuidado e o Novembro Azul. Lu, é com você a live. Pronto, falei. Sabe que eu falo início, eu falo, se eu deixar, eu falo, né, Lu? Saudade de Perfeito. você. Também, saudades. Obrigado pelo convite. E eu acho muito bacana a gente ir usando realmente esses meios para trazer informação que possa impactar aí de maneira positiva, né, na vida das pessoas. E assim, escolher um mês porque é justamente isso, pelo menos 2 meses do ano voltado para essa conscientização da prevenção. Uma coisa que é muito curiosa na saúde masculina relacionada a algumas patologias, como, por exemplo, o câncer de próstata, que é esse que está falando tanto esse mês. Primeiro que se ele é diagnosticado precocemente, ele tem muitas chances de se reverter e de ter sucesso. Agora, uma coisa que é muito interessante da saúde masculina, que me chamou a atenção, diferente das nossas questões, muitas das nossas preocupações ginecológicas, ou das nossos problemas sexuais, das nossas disfunções femininas, uma grande maioria tem um fundo muito grande psicológico. Então, quando você vai investigar, são raros os problemas mesmo com alguma finalidade congênita, que você nasceu, que você tem alguma anomalia, né? Ou que você tem alguma questão importante ginecológica, médica para tratar e que está impactando negativamente na sua sexualidade. Geralmente a gente tem questões muito mais de cunho psicológico, de desconstrução e de a gente ressignificar várias coisas para vivenciar melhor a sexualidade. No homem, o que chama atenção é que é um pouco diferente. Por exemplo, a grande maioria dos problemas sexuais que são mais falados, que é a disfunção erétil ou a ejaculação prematura, a ejaculação rápida, quase praticamente 10% dos problemas
de disfunção erétil, por exemplo, tem um cunho psicológico. 90% tá ligado a relações comportamentais ou físicas. Ou seja, o impacto de uma vida com comportamentos inadequados, sem saúde, para o homem, para a sexualidade do homem, e especialmente nessa condição da ereção, ela é muito mais agravante do que na mulher. Em outras palavras, como, por exemplo, para você manter... O que é a disfunção erétil? É você não conseguir manter uma ereção até que você tenha uma satisfação sexual. Geralmente, você não consegue manter ela por 1 minuto, até no máximo 3. Então, nem você, nem a sua parceria conseguem ter uma satisfação sexual, porque você não consegue manter essa ereção num período suficiente para que ambos tenham prazer e se sintam satisfeitos. Essa é a disfunção. Pensa que 10% disso está relacionado com alguma questão psicológica. O resto é comportamento inadequado, uma condição física inadequada. Ou seja, para o homem, o fumo, o álcool, a falta de exercício físico, diabetes, a pressão alta, doenças relacionadas ao coração, doenças vasculares vão impactar muito fortemente na questão da ereção peniana. Porque para ver uma ereção satisfatória é necessário ter uma irrigação sanguínea. É necessário ter um sistema circulatório que funcione bem. Então, se você está prejudicando, está fazendo coisas para prejudicar, ou melhor, não fez escolhas saudáveis ao longo da vida, isso vai impactar, sim, e você ter problema com disfunção erétil, tanto jovem ou especialmente a partir de 40 anos de idade, quando você começa a ter uma queda muito brusca da testosterona, que vai impactar. Quanto que é a porcentagem, Lu, disso que você falou no início, mas o pessoal entrou agora? Então, da disfunção erétil, cerca de 10% está relacionado com problemas psicológicos. 90% dos casos são questões comportamentais e físicas, que estão intimamente relacionadas com más escolhas que a gente faz. Então, se você tem uma obesidade, você está obstruindo mais seu sistema circulatório, você tem problema de diabetes, que daí nesse caso, por exemplo, às vezes já é congênito. Então, você vai ter que lidar com algum medicamento, não vai ter o que fazer. A gente vai ter que adequar, conversar com a parceria. Você tem uma má circulação, então você não faz caminhada, você não faz exercícios regulares, fuma muito, bebe, usa drogas. Todas essas escolhas ruins vão impactar no sistema circulatório deficitário e isso vai impactar numa ereção satisfatória. Então, para quem até hoje não se ligou de que se cuidar também pode impactar na sua sexualidade, essa é uma questão muito forte no caso das disfunções sexuais masculinas. Porque o que eu quis dizer de comparar é que, no caso das nossas disfunções sexuais, uma grande parte é de cunho psicológico, na mulher. Agora, no homem, porque, vamos supor, na mulher, de repente você tem um problema de orgasmo, de não conseguir ter orgasmo, mas você está preocupada porque, de repente, você não está com o peso que você acha que é bom, você acha que você está preocupada com outra coisa e você leva isso para sua relação. Então, geralmente, são questões que a gente consegue reconstruir, ressignificar. No caso do homem, uma grande parte das disfunções está intimamente relacionado com escolhas mal feitas. Então, assim, é muito ligado. Como ele precisa ter um sistema circulatório muito potente para manter uma ereção satisfatória, é muito impactante você não ter escolhas saudáveis. E quando é que a pessoa ela tem que estar atenta para poder procurar uma ajuda, ou médica, Boa ou ideia. terapêutica? Quando que ela tem que ficar atenta nisso? Então, boa ideia. Na verdade, vamos supor, no caso da disfunção erétil, você não consegue manter por 1 a 3 minutos uma ereção satisfatória. Então, você tem aí uma perda da ereção, você não consegue ter uma penetração. Então, se a sua parceria não tá legal para a parceria, já é uma questão de ver. Mas o que é importante ver, gente? Para também se caracterizar uma disfunção, você tem que ter isso, mais de 75% das relações. Você tem que ver, tem algumas análises cronológicas. Se você sempre teve esse problema, foi depois de um tempo, foi adquirido, você faz uso de algum medicamento, por exemplo, no caso de pessoas que têm diabetes, que tem que usar algum medicamento, ou pressão alta, ou pessoas que estão com algumas questões psicológicas, tomando antidepressivos, também vão impactar. Às vezes é situacional, então com algumas parceiras você tem, com outras você não tem. Isso tudo vai ser analisado. Há mais de 6 meses você vem tendo problemas de manter uma ereção satisfatória, também é um outro critério para você caracterizar a disfunção. Porque senão pode ser uma questão de outros fatores. Então você está um estresse, você perdeu o emprego, você de repente está morando num lugar que você não se sente à vontade.
né? Ou um espaço físico que não é adequado. Isso tudo vai ser analisado por um urologista. Hoje em dia tem até uma outra função, uma outra especialidade que chama o andrologista, que além não é só André. urologista, eu também não conhecia, que além ele não se preocupa só com o sistema urinário, né? Mas ele vai entender muito de saúde sexual masculina. Então também Que já é deve uma ser o mesmo que é especialidade. para andropausa, não é isso? Isso. Que é o do E aí homem, vai, né? e aí vai cuidando exatamente para vocês se conhecendo. Mas o que é interessante também saber? Esse acúmulo, e os terapeutas sexuais ou psicólogos, enfim, para você ir vendo se são questões situacionais, se está relacionado com alguma questão desse momento, se está relacionado com a parceria, né? Então, de repente, com algumas parcerias, tá tudo certo, com essa não. Uma grande coisa que impacta muitos homens é a ansiedade por temor de desempenho. Então, das questões psicológicas, essa eu acho que é a mais temerosa, é você se preocupar demais com como vai ser o seu desempenho sexual, e aí você acaba falhando por essa ansiedade antecipatória. Então, você entra num ciclo vicioso de saber se vai dar certo, se vai ser bom, e aí você vai tendo essa ansiedade e vai perdendo as sensações do momento, o estímulo, em vez de você estar ali sentindo as coisas, você começa a sua mente dominar, e aí você perde, obviamente, você para de irrigar e perde essa ereção, essa satisfação. Essa ansiedade por temor de desempenho é muito tranquilamente trabalhada quando a gente começa a entender esse ciclo, e aí começa a ver algumas questões. Por que tá ansioso? Por que não tá? E aí, geralmente, em algumas sessões também a gente consegue minimizar esse estresse aí de antecipação para que comece a fluir melhor. Dos males, esse é o menor. Mas o mais bacana também é conversar com a parceria. Porque o que a gente sente mais dificuldade é que os casais não verbalizam. Então, às vezes, de repente, o homem acha que não está com alguma questão de ejaculação, por exemplo, precoce ou rápida, mas não chega a satisfazer totalmente sua parceria e ambos não conversam entre si. E aí vai prorrogando, porque, na verdade, infelizmente, ainda para o homem, existe essa questão patriarcal e machista na nossa cultura, ela é muito forte. Então, você identificar que, de repente, você não está sendo do jeito que a sua parceria ou sua mulher quer, é um desafio. Na verdade, eu acho que não só para o homem, acho que a gente tem ainda um desafio grande em verificar se a gente está com alguma questão sexual para resolver. E isso porque a gente não foi ensinado de que a sexualidade ela é fluida e ela é construída, ela é um processo. Né? A gente não tem essa sabedoria nata, a gente não nasce com esse poder de conhecer nosso corpo, de conhecer as possibilidades de prazer, de conhecer os limites, de verbalizar isso para o outro, ou até mesmo de se autoconhecer. Então a gente tem que quebrar realmente e romper com essa história de que a gente não fala sobre isso para poder vivenciar histórias mais satisfatórias de sexualidade. E os casais realmente se complementarem e se descobrirem. E descobrir o quanto é potente quando a gente coloca na mesa realmente as verdades, né? O que dá prazer para um, o que não dá. Se algum casal está passando por essa dificuldade, além de conversar, é legal também usar outros recursos. Então, de repente, para acalmar, para você ir para a relação, você não precisa ir direto para a penetração. Tem tantas formas de prazer e de se estimularem e de ambos irem controlando isso e fazer seu momento especial e não um momento tenso. E é isso que a gente tem que aprender. Né? A gente não tem que saber. Né? A gente tem uma ideia de que as relações, que a gente tem que se encaixar como se fosse um passe de mágica. E isso não existe. Né? Quem acha que isso vai existir? É óbvio que existe a coisa do feromônio, da primeira vez, mas as relações satisfatórias, elas são construídas e com base em dados, de você ir relatando o que você gosta, como você quer fazer, e eles vão e o casal ir construindo essa sexualidade. Conversar também é autoajuda, né? É uma autoajuda, assim, das mais valorosas, né, entre casais. E acho que a gente tem que quebrar um pouco isso de achar que o homem também vem pronto, né? Que ele já sabe de tudo, o que a gente também deveria de saber. É uma conquista. São conhecimentos tão novos, a sexualidade humana, e a gente não faz uso disso para potencializar as relações. Eu acho que o mais legal de todas as lives ou todos os lugares e espaços que a gente vem falar de sexualidade é ir naturalizando esse assunto para que as pessoas façam isso dentro dos seus lares, nos seus relacionamentos, com seus filhos, para ir construindo novas histórias, com novos saberes e muito mais prazerosos e que vão, na verdade,
revolucionar os relacionamentos, né? Porque a gente vem de relacionamentos talvez desgastados, de piadas, né? De que quando você é casado ou está em relacionamento duradouro, como se a vida sexual entrasse num declínio. E pode ser totalmente diferente, o oposto. Porque quando você tem intimidade, você pode se deixar levar, se deixar vulnerável para sentir novas coisas e novas sensações. E aí sim, eu acho que vem a maior riqueza das relações. Eu tô aqui, Lu, mas eu tô vendo que eu tô tão branca. Meu filho, ele mudou aqui, ele tem umas luzes aqui, e ele mudou, tô lá, eu tô mudando, ó, gente. Vou deixar assim, E eu não, tô bronzeada, ó. Eu não sei o que eu apertei aqui, que eu tô bronzeada. Agora eu tô eu mais tô, clara. agora eu tô roxa. Agora você ficou lilás. Fiquei aqui, ó. Tenho que mudar aqui os azuis. Então, ó, o pessoal que tá aí na live, tá assistindo, é azul, ó, vou deixar o tema azul. A pessoal que tá aqui na live assistindo, gente, vocês viram quanto de dicas ela deu. Então, assim, é assistir esse comecinho e anotar tudo e conversar, e ter uma conversa com o seu parceiro. Ou o homem que estiver ouvindo a live, ele anotar, se ele tem esse tipo que está causando essa situação, que ele anote para depois, né? Para depois ele verificar, será que é isso que está, né? Que apontar, né? Para ver o que realmente está causando aquilo. E Porque não são N empurrando, né? questões ali. E não empurrando com a barriga. O que a gente percebe, assim, é uma falta de iniciativa, às vezes, do casal, de melhorar o que deve ser melhorado, o que deve ser treinado. Porque, por exemplo, a gente está falando aqui do Novembro Azul, a gente falou dessa disfunção sexual, mas é um mês que volta muito para essa questão desse câncer, que é um câncer importante e que os homens tendem a não fazer o exame preventivo por um puro preconceito de ser um exame que é feito na região anal. Só que um simples exame desse a partir dos 40 anos de idade pode mudar toda a história se você tiver uma predisposição a ter esse câncer, se for diagnosticado no começo. Então, olha que loucura. Não tem como. Você tem que analisar o tamanho Já da mudou, próstata. não mudou, né? Mudou o jeito de fazer, não mudou, Lu? Mas o exame do toque, ele ainda é feito. Não é feito. Existe a biópsia, existe o PSA, né, o outro exame, mas, na verdade, o exame básico, primeiro, é feita essa análise, porque, na verdade, o urologista consegue detectar se tá o tamanho da próstata, né? E ela é super importante, especialmente para os homens que desejam ainda ter filho, porque ela está relacionada também com a fertilidade, né? Ela auxilia no líquido ejaculatório, para que o espermatozoide, ela nutre os espermatozoides, ela ajuda os espermatozoides a chegar no canal, por exemplo, para uma fecundação. Então, ela está intimamente relacionada com a fertilidade masculina. Então, olha que loucura. De repente, hoje em dia, a gente está numa tendência de ter filhos mais velhos, né? Porque a gente tem um avanço da tecnologia, as pessoas estão procurando primeiro ter estabilidade emocional, financeira, para depois buscar. E imagina, por falta de um exame preventivo, você não faz, de repente você tem um problema sério de fertilidade por conta de um receio de fazer um exame. Então, essa luta também de falar desse mês, de falar desse exame, é justamente para desconstruir. Porque, por exemplo, a gente está aqui falando de sexualidade e a gente faz exames, nós mulheres, desde cedo, né? Exames ginecológicos que também são invasivos, mas que são extremamente necessários para a gente ter uma saúde íntima, né? E até E a vivenciar mulher faz melhor check-up o ano todo, né? todos Pelo os menos uma anos. vez no ano tem que fazer o check-up total, né? E é o que os homens não fazem, né? Eles só vêm fazer quando tem algum problema, alguma coisa, sente alguma coisa que começam, né? E é importante a gente ressaltar que é muito silencioso. Ela não, é um câncer que, infelizmente, ele não dá sinais. Então, se a pessoa não faz o exame, quando ele vai aparecer, é porque ele está realmente muito grande e, geralmente, sem possibilidade de tratamento. Então, é uma coisa interessante. Se eu faço o exame precocemente, na maioria das vezes, tem muito sucesso. Agora, o oposto, se eu vou empurrando com a barriga, não faço, e só quando aparece o sintoma, quando o sintoma vier, realmente já está num nível muito devastador e geralmente não tem muito o que fazer para se É tratar. triste, né? É Então, é triste. importante a gente ressaltar que, poxa, esse autocuidado, esse autoamor está intimamente relacionado com você buscar esse tipo de tranquilidade, né? Então, assim, já tenho 40 anos, poxa, uma vez por ano você procura o urologista,
Eu não sei aí em Portugal, mas aqui o SUS, ele faz esse exame gratuitamente, então provavelmente aí também deva ter, você sabe? É, então, aqui já falando nisso, já tem aqui, ó, que nem o Wellington, ó, quem tiver pergunta e não quiser colocar aqui, pode colocar nesse pontinho de interrogação aqui do lado, na caixinha, tá, gente? Pode colocar ali que não vai aparecer seu nome, você coloca ali, se tiver pergunta a fazer. Ó, o Wellington tá dizendo assim, é um exame caro, preciso fazer, mas estou sem plano, é super importante fazer. Um exame desse custa quase R$ 2.000. Ou mas Eu tem o estou. Hospital do Homem aqui em São Paulo. Tem acho que é na Brigadeiro Luiz Antônio, tem o Hospital do Homem. Igual tem o Hospital da Mulher, tem o Hospital do Homem. Então é importante nesses lugares que provavelmente esse lugar deva fazer. Porque às vezes demora, mas por isso que é Não, melhor ir com antecedência. às vezes a maioria, acho que quase assim, a maioria, eu não fazia ideia que tinha o Hospital do Homem. Tem. Tem o Acho da que ninguém mulher, que é o conhece. Pérola Byton, e tem o Hospital do Homem. É. Então, assim, a gente tem bastante coisa legal aqui no Brasil. É que, assim, a gente sabe que as filas são... Mas esses exames, geralmente, que são agendados, se você não tiver nenhuma patologia, nenhuma urgência, você consegue realizar. Importante, vai sim. Tá tentando fazer há Ele um está ano. tentando fazer há mais de um ano, Olha como é né? importante Está lá você saber. na fila de espera. Porque assim, é igual, olha, gente, igual o que a gente fez aqui no Outubro Rosa, né? A mulher, ela tem que ter esse autocuidado, esse autoconhecimento com ela perceber os sinais que o corpo da mulher tá aparecendo, assim, você se conhece, né? Então, o seu corpo, ele te dá sinais, é igual o homem. Então, o homem, o homem que se conhece também. Tem alguns que não se conhecem, mas, assim, o corpo vai dando sinais de que alguma coisa não tá legal, né? Então, assim, não empurra com a barriga, gente. Vai lá, faz um check-up, conversa com o seu médico. Não tem médico? Procura um médico, tem vergonha ou não, né? Procura aí ajuda, porque, assim, precisa mesmo se cuidar, para que não chegue, assim, ao extremo e não dá para fazer mais nada, né? E no Então, tem caso que ter esse... especificamente desse câncer, infelizmente ele é bem silencioso. Por isso que o exame é uma das únicas formas de você, se você tiver no começo, você conseguir detectar. É mais ou menos o tamanho de uma noz, a próstata. Então ela vai crescendo muito de tamanho. Às vezes tem prostatite também, que é só uma inflamação, nem sempre vira um câncer, mas você consegue tratar e ter muito sucesso se for diagnosticado cedo. Então, a partir dos 40 anos já temos que realmente ficar ligado, porque isso vai impactar muito na saúde e no psicológico também do homem, né? Então, o que vale a gente relembrar, que eu achei muito importante, é que essas questões da sexualidade masculina tá muito ligado com as escolhas que esse homem fez ao longo da vida. Para todo mundo, né? A gente já sabe que tipo, exercício, autocuidado e algumas escolhas não dá para você negligenciar mais. Hoje a gente tem, assim, não só a área médica, como a área científica, neurociência, tantos lugares que já mostraram cientificamente o quanto o impacto dessas escolhas, fazer meia hora de exercício, caminhada, seja o que você... O quanto isso é necessário, né? Mesmo para quem está no campo do cognitivo, que pensa mais nessas questões cerebrais, culturais, impacta muito você irrigar um cérebro quando você faz exercício. Então, não tem jeito. Hoje em dia, a gente tem que ter escolhas sábias. E aí, a gente tem que relevar. Se você já é uma pessoa que já tem alguma doença congênita, mais ainda. Então, eu já tenho um diabetes, eu tenho uma pressão alta. Eu sei que lá na frente isso pode impactar nas minhas questões de ereção. Então, eu vou ter que fazer escolhas sábias agora. Como eu já vou ter que lidar com medicamento. Ou se você tem alguma outra patologia que você tem que fazer o uso contínuo de algum medicamento. E que esse medicamento pode te trazer algum problema circulatório ou algum outro tipo de problema, um inibidor. Então, antidepressivos, eles causam algumas reações também no sistema de libido, né, de desejo. Então, aí mais ainda você tem que se focar em o que você vai fazer para contrabalancear aquilo que não dá para você tirar. O medicamento você vai ter que ter. Então, você vai ter que fazer mais escolhas saudáveis ainda. Pensar em não fumar, pensar em não beber muito, ter uma vida controlada de álcool, né? Então, você vai ter que fazer coisas com que o seu corpo cada vez mais fique menos doente para que você envelheça bem e desfruta melhor das possibilidades desse corpo.
Muito bem, muito bem. E aqui em Portugal, nós temos a médica de família, o médico de família, né? Então, assim, cada freguesia, que aí no Brasil seria bairros, né? Cada freguesia tem o seu médico de família. Então, no posto médico você tem, então assim, é um médico da família, Geral, tá. geral, Um é. clínico geral. É um clínico geral que é o médico da família, né? Então, ali que você passa e lá que ela vai te encaminhar para as outras especialidades, se necessário, Uhum. né? Porque ali ela já pede exames, você já faz um check-up, já faz tudo o que tiver que fazer. Se necessário, ela achar que é necessário, vai para o especialista, que aí é encaminhado para o hospital, que seria tipo um hospital das clínicas aí em Uhum. São Paulo. Aí é encaminhado para o hospital para poder, aí lá eles te chamam, o especialista te chama para poder fazer né, para ver a queixa e o tratamento. Mas assim, é muito assim, é difícil, é raro assim eles te enviarem, sabe? Você tem que estar mesmo, se ela vê que Existe realmente muito. precisa, necessita, aí envia, se não trata mesmo com o médico de família. Mas você vê, o que eu acho que é interessante, é triste, né? A gente sabe disso, mas hoje já tem uma cultura de prevenção, né? Você tem alguns, Sim. acho que são convênios mesmo. Aqui em São Paulo mesmo já tem alguns convênios que já tem o próprio hospital e que cuidam de você, de ter toda uma reação. Tem até academia, já tem fisioterapia, porque eles entendem. Primeiro, obviamente, você prevenir uma patologia é muito mais barato, inclusive, para os convênios, do que você, de repente, Uhum. ter que sustentar uma doença muito grave, uma UTI, enfim. Então já existe uma cultura dessa questão preventiva, que já devia de ser há muito tempo atrás, né? Na verdade, então, imagina que bacana seria esse médico da família, por exemplo, falar de uma alimentação. Como é que vocês se alimentam? Né? Porque como é que a gente pode, dentro da realidade daquela família, trazer mais elementos para melhorar a qualidade, para melhorar a imunidade e para, assim, evitar uma série de outras patologias. Isso é muito lindo, mas na prática ainda, infelizmente, Não, não acontece. sim. Mas, Infelizmente, assim, a demanda é muito alta, né? Para poucos especialistas nisso. Mas assim, Lu, eu não sei como é que funciona nessa questão dos homens, mas da mulher, né? Está fazendo um eco. Na mulher, aqui se faz mamografia, Papa Nicolau, a prevenção a cada 3 anos, de 3 em 3 anos. Não é igual no Brasil, que a gente faz a cada 6 meses. Mas assim, se a pessoa já tem um histórico familiar, né? Ou tem, assim, alguma coisa que indique, aí a médica solicita a cada 6 meses ou a cada um ano, né? E aí tem, acho que aquela colonoscopia, que acho que a partir dos 50, eles enviam uma mensagem para o seu celular, telemóvel, né? Para que você vai fazer o rastreio no clínica. Então, assim, aqui eles enviam muitas mensagens assim, né? E assim, agora eu não sei como é que funciona nessa parte de urologista, né? Nessa parte de. Lu, tá fazendo um chiado, não sei se é aqui no meu ou se é no seu. aqui para mim tá ok. Só tá um barulho de vento aqui. É porque você tirou o fone, né? Eu tirei porque tava falando, mas eu posso pôr de novo. Vamos ver se ele vai funcionar. Não, não, ele tá fazendo um eco como se fosse fone. Não sei quem tá aí, Deixa eu ver. não, Me ouvem? sério. Me ouve bem? Melhora? Então, não sei, vamos ver. Ai, sabe que mas o que eu acho mais interessante, dá para me ouvir? Melhorou. O Uhum. que eu acho mais interessante da gente falar, como a gente está falando de saúde sexual masculina, o quanto isso impacta muito nas questões psicológicas do dia a dia, porque já impacta para a mulher, né? Só que a gente vem de uma cultura de que como se a mulher não tivesse que ser tão viril, né? De ser capaz. E para o homem aqui no Brasil é muito arraigado essa questão da masculinidade, de você ter essa potência, de você dar conta do recado, que também é uma cobrança muito grande, né? E também não é legal essa cultura, essa imposição neles,
mas o quanto é importante a gente falar dessa sexualidade do prazer e construída junto com a parceria, porque isso pega muito pro homem. Muitas vezes ele vai se deprimindo com essas questões da sexualidade que podem e devem ser buscadas soluções, porque existe como a gente resolver. O que as pessoas acham que são problemas muito grandes e que não tem soluções, e existem, gente. Para disfunção, por exemplo, ejaculatória rápida, você tem algumas técnicas que você encontra, tipo de start-stop, então de você quase chega lá, você para. Você tem algumas técnicas de dessensibilização, então de repente você optar por fazer uma masturbação antes de uma relação. Existem alguns exercícios que você mesmo vai fazer para você ir controlando esse poder ejaculatório. E é óbvio que você vai passar uma consulta para descartar qualquer urgência médica, qualquer problema, infecção, inflamação. Sempre a gente tem que descartar algum problema médico. Porque se você está com alguma inflamação, infecção, pode estar impactando em alguma questão, obviamente, sexual. Descartando alguma possibilidade médica congênita, muitas coisas você pode fazer em casa, ou com o uso de alguns medicamentos, né? Ou com sessões terapêuticas, porque muitas questões também a gente resolve nas sessões terapêuticas, e são rápidas. Os problemas sexuais não são problemas longos, gente. Geralmente, se não vier de algum trauma, é óbvio que a gente tem questões profundas, pessoas que sofreram algum tipo de trauma, e aí vai ter que realmente ressignificar, fazer uma terapia mais longa, com um psicólogo especializado. Mas as questões pontuais relacionadas à sexualidade, elas geralmente, em algumas sessões, você consegue tirar esse peso, entender esse funcionamento e se recolocar e viver de uma maneira melhor. As pessoas só não sabem o quanto é tão libertador você falar aquilo que realmente está acontecendo, entender quais são os gatilhos, buscar ajuda e viver de novo uma vida que você quer, tanto para você quanto para a sua parceria, do que você ir se deprimindo, ficando num casulo, achando que aquilo só acontece com você, porque não acontece. Inclusive, vamos aqui falar, 51%, 52% dos homens, especialmente acima dos 40 anos, já tem alguma questão de disfunção erétil. Então, nós estamos falando da metade dos homens. E cerca de 20 a 30% dos homens, inclusive jovens, também já tem algum problema de ejaculação prematura. Então, nós estamos falando de um percentual alto. Então, você não está ali sozinho, único. Existem, né? É uma questão para ser falada de uma maneira mais tranquila, para a gente entender até esse imediatismo, porque cada vez mais os homens, numa idade mais cedo, vêm tendo algum tipo de disfunção. Então, isso pode ser em detrimento de estresse, do mundo, do imediatismo, do excesso, de repente, de consumo de pornografia, né? De você imaginar uma coisa, ou você desenvolver a sua sexualidade pautada numa realidade que não é verdade, e aí você vai para a sua prática começar, né? Quando o menino lá vai começar, o adolescente, achando que aquilo que ele vê no vídeo é real e não é real. Então, se a gente não verbaliza com esses adolescentes, com esses futuros homens, sobre o que é a sexualidade, o que é a afetividade, o que é a realidade, sobre corpos reais, né, sobre amor, se você não vai ir colocando, construindo essa sexualidade, ele vai se deparar com o que ele encontra na internet. E aí ele não vai ter conexão com as mulheres que eles vão encontrar aqui, de carne e osso, né? Então é importante a gente também ir educando esses adolescentes, esses filhos, para entender dessa sexualidade de uma maneira mais bacana, com afetividade. Porque cada vez mais a gente vê esses problemas. Talvez a gente não tinha estatísticas antigamente, mas hoje a gente tem como manipular e ter acesso, e a gente vê que cada vez mais os meninos de 18, 20 e poucos anos também já vem tendo problemas de disfunção erétil. Perdão, de ejaculação prematura, de não ter controle sobre geralmente ela vem uma disfunção, às vezes está associada à outra, né? Você já tem um problema de ejaculação prematura e você acaba fazendo o quê? Perdendo então a ereção por já com medo de antecipar essa ejaculação. Então, isso tudo, existem técnicas, existem profissionais que vão ajudar você a fazer exercícios tanto em casa e se entender melhor e passar dessa confusão, dessa disfunção, para voltar a ter uma vida que seja satisfatória para você, para sua parceria. É muito mais legal a gente entender o fenômeno, buscar solução, do que ir empurrando com a barriga e deixando para lá. Porque isso é uma coisa que eu gosto de pontuar muito. Como a gente deixa as questões da sexualidade sempre para um segundo plano. Uma vez que é uma das possibilidades mais baratas de você ter acesso a prazeres e satisfação pessoal. A gente tem que sempre deixar claro nesses momentos de live que a gente tem o quanto você experienciar sua sexualidade plenamente,
você se entender, se autoconhecer, se possibilitar e chegar a viver relações muito boas, o quanto isso impacta em todas as outras esferas, porque a sexualidade ela está presente em tudo, em sempre, desde que a gente nasce. Né? Então, como eu me relaciono, como eu me percebo, como o outro me toca, como eu toco, como eu sou tocada, como eu me vejo, como eu me aceito, como eu me relaciono com o meu corpo, que é o meio de eu estar aqui e experienciar as coisas. Isso tudo é sexualidade. Né? Então, quando a gente vai deixando para baixo do tapete, a gente, na verdade, está deixando uma parte muito importante da nossa vida embaixo do tapete. E aí não é legal, né? Porque, na verdade, é uma parte que vai impactar em a gente ter escolhas que vão nos fazer bem. Vai impactar em você, inclusive, nutrir suas células melhor, você liberar hormônios que te dão essa reação de prazer muito potente. Eu gosto sempre de relembrar que, por exemplo, o orgasmo é uma das coisas que potencializa 5 a 6 vezes os hormônios relacionados a bem-estar e prazer. Nenhuma outra ação humana tem esse poder. Não é pouca coisa, gente. Então, assim, como é que a gente vai deixando essas informações que a gente tem hoje em dia para lá, sabendo o quanto isso é muito forte? Quer dizer, comprar um bom carro, trocar de casa, fazer tudo, fazer aquela faculdade, assistir um livro, comer uma boa comida, tudo isso vai nos dando prazeres. Mas a sexualidade e o prazer realmente que alguém pode atingir com ela, ela é muito mais potente do que qualquer outra coisa. Você pode optar por não ter. É o que eu falo, hoje em dia a gente tem inclusive comunidades que se autodenominam assexuais, que não precisam desse prazer, que encontram prazeres semelhantes em outras atividades, mas é uma questão de escolha, não é uma questão de não conseguir. Uma coisa é eu ter uma disfunção, uma coisa é eu não conseguir ter um orgasmo, uma coisa é eu ter essas questões para resolver, e a outra coisa é eu sei o que é isso, já senti, já passei, mas hoje não preciso disso para sentir este prazer e esse êxtase. Aí é uma questão de escolha. E aí uma questão de escolha tá tudo certo, cada um tem o direito de escolher a melhor maneira de estar aqui, né, e de viver. Mas quando a gente não é uma questão de escolha, é uma questão de você não se entender, existem mulheres que não sabem, por exemplo, se chegar no orgasmo. Se você não sabe, você não chegou. Né, porque existem reações fisiológicas muito claras, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Você tem contrações involuntárias, você tem taquicardia, durante alguns segundos você perde a noção do que está acontecendo, você tem uma aceleração, uma sudorese ativada, contrações involuntárias pelo corpo, né? Você tem reações fisiológicas que vão te mostrar que você chegou num ápice inimaginável. Então, se você ainda não chegou nisso, você pode tentar entender o que aconteceu, a gente buscar ajudas para que você tenha a opção lá na frente de querer sentir ou não. Mas eu acho bacana a gente entender que é possível você sair desse estado de não sentir esses prazeres, de não conseguir chegar. É possível, muito possível você sair disso com um pouquinho só de esforço e de dedicação em se entender. Não é muita coisa, na verdade. A gente precisa só ter essa disposição de querer se entender. Esse conhecimento todo vale tanto a pena, né? A gente procurar alguém especializado no assunto, procurar ajuda, não só ir lá na internet e procurar, gente. As pessoas procuram coisas assim que não vão melhorar o seu dia a dia, né? E às vezes complica mais ainda, porque tem certas coisas que você procura ali, que você escreve e você fala, meu Deus do céu! Né? Principalmente aquele negócio de bula de remédio, né? Ou doença. A pessoa, eu tô sentindo um negócio aqui, já vai lá procurar. Procura, já morreu, né? Já você morreu. falou uma coisa fantástica. E relacionada à sexualidade, a gente ainda tem, como é um conhecimento que está se construindo, se consolidando, você tem várias distorções de falas, né? Então você pode, de repente, se julgar mal, de repente você nem imagina que é alguma outra questão. As questões culturais, as questões religiosas, as questões sociais, a educação que você teve, isso impacta muito na hora que você está tendo um relacionamento, na hora H. Né? Então, às vezes, você entender um pouquinho como é que o meio que você estava ali inserido, você já se contextualizar, você entender o quanto isso vai impactar também na sua relação sexual, já vai mudando até o seu olhar. Né? E ter esse cuidado de onde você está buscando informações, né? De onde você está buscando. Mas o mais legal não pode piorar, como melhorar. Né? Então, tem esses dois lados, entendeu? Os dois extremos. Então, tem que saber o que realmente você está buscando. E vou deixando já até aqui
uma dica, gente, mesmo as pessoas hoje em dia, a sexualidade, a especialidade de sexualidade, é uma coisa nova, mas ela é necessária em qualquer profissão. Então, hoje você tem médicas que são sexólogas, elas fizeram também especialização em sexualidade. Você tem psicólogos e também que são especialistas em sexualidade. E o oposto também. Então, assim, alguma questão que você acha que você tem que buscar ajuda psicológica, terapêutica, é muito importante que você, se for relacionado à sexualidade, que você vá em pessoas com essa especialidade, porque isso realmente impacta. Eu vou até dar um exemplo. A gente tem hoje em dia várias maneiras e formas de sentir prazer. Né? Tem pessoas que sentem prazer, tem grupos, por exemplo, de BDSM, que sentem prazer na dor, tem pessoas que têm fetiches, você tem várias práticas que fogem aos padrões heteronormativos e que hoje, com o avanço da tecnologia, você se conecta com esses grupos aí pelo mundo afora, e que se você vai buscar uma ajuda numa pessoa que não entende dessa diversidade sexual, você pode, inclusive, agravar as suas questões, porque isso já aconteceu. Né? Conheço pessoas que começaram a buscar uma ajuda psicológica e não eram psicólogos especializados e estavam tentando fazer com que aquela pessoa enxergasse algum trauma na infância ou de abuso. Poderia até ser, mas na verdade estava buscando achar uma dor lá na infância e isso começou a trazer sérios problemas para a pessoa, porque ela começou a tentar buscar alguma coisa no passado que ela não conseguia nem lembrar, muito provavelmente porque também não existiu, né? Para tentar buscar um olhar diferente para o que ela sentia prazer hoje na sexualidade. E assim, a gente tem que entender que existem formas diferentes de vivenciar a sexualidade. Né? E às vezes você está no lugar errado, com o grupo errado, mas não necessariamente você está errada. Depende do olhar e de onde você está. Então eu gosto de ressaltar isso porque realmente isso pode impactar. Isso já aconteceu, infelizmente, com a homossexualidade no passado, né? Que já quiseram enquadrar lá por questões religiosas, preconceituosas, né? Uma série de coisas, quiserem colocar isso como uma doença, uma patologia, e hoje saiu do DSM, hoje não, já faz algum tempo, mas durante muito tempo tinha esse olhar patologizante. Olha que loucura. Isso simplesmente né, porque a pessoa tem uma orientação afetivo-sexual diferente. Então, vale ressaltar que realmente é um conhecimento que é necessário a pessoa entender sobre a diversidade da sexualidade para que você possa diagnosticar, para que você possa até entender e ajudar a pessoa, porque senão você pode atrapalhar. Muito, né? E muito, né? É impactante isso. Então, assim, procurar ajuda no lugar certo é a melhor opção que você tem para a sua vida e para a vida dos outros, né? Porque também pode impactar a outra pessoa que está com você, né? Também. Então, você Agora, tem que... sabe uma coisa que eu queria falar, aproveitar, tomara que tenha algum homem aqui, mas vai ficar gravado? Como a gente está falando disso também, saúde sexual, e desse mês estamos falando da saúde masculina, vale ressaltar também que existe ainda um preconceito aí dos homens também em usar outras ferramentas, né? Assim, na sua sexualidade. Nem sempre você tem uma ejaculação rápida, significa que você está com uma disfunção sexual. Né? Então você pode simplesmente só aprender a relaxar e aprender a trazer outros elementos para a sua relação, para a sua parceria. Então você pode usar, primeiro desconstruir essa história, né, tem muitos homens que são preconceituosos com até alguns toys, sex toys, alguns cosméticos, e às vezes usar esse momento de preliminar e de um cosmético diferente com a sua parceria, deixar ela usar, vai trazendo uma calmaria e vai trazendo mais a percepção do seu corpo. Que você fique lá mais relaxado, mais solto, para viver aquilo lá. Em vez de já logo pensar numa questão de penetração desse sexo e mais afoito, né? Usar outros elementos dessa sexualidade para que você naquele momento também relaxe, aproveite, usufrua mais daquele momento. Deixe seu corpo reagir às sensações, aos estímulos. É importante a gente ressaltar também isso para o homem, o quanto também é benéfico para o homem ir para essa relação desarmado, né? Não só com essa intenção de ter uma performance e ir lá para sentir, para deixar as coisas acontecerem. O VPC Medicina falou assim, tem eu, levantou a mão aqui. Olha, no nutrólogo. Que bom, tá vendo? Foi bom ainda falar, falando em nutrólogo que está aqui na live, uma coisa muito importante para o homem, que é usado muito, é a modulação hormonal, essa reposição de testo. Porque no homem, sim, no homem e na mulher a gente tem uma queda muito grande. Mas uma das formas também do homem hoje em dia procurar auxílio é esse tipo de especialidade. A nutrologia, essa andrologia também, que é uma outra especialidade. Mas a mulher que procura, né?
Não, muitos homens se cuidam sim desse aspecto de deixar os níveis de hormônios satisfatórios, porque isso também vai ajudar a irrigar mais. E geralmente esses médicos, eles têm uma competência de pedir vários exames, né? Diferente do médico tão específico que vai só cuidar daquela patologia, ele faz um exame geral, metabólico. Então é importante fazer essa análise metabólica, essa análise da testo mesmo, se tiver muito baixa, porque isso também vai impactar. Então é o tipo de cuidado hoje em dia que a gente já tem na medicina, né? A gente tem esse avanço para ajudar a minimizar os efeitos da idade, né? E para melhorar toda essa questão de você envelhecer menos celularmente e viver melhor, né? É verdade. Tem muitos recursos, né, Lu? A gente tem aí, né? Cada dia aparece mais, né? Então, assim, basta você dar o primeiro passo, querer se cuidar, querer se amar, né? Que a partir do momento que você está bem cuidado, está saudável, está sendo amado por você mesmo, você consegue transferir para o outro, né? Uma Sim. melhor predisposição para tudo. Então, tem que ficar atento a isso. Não deixar, né? Porque assim, é tão triste quando a gente tem algum problema e que a gente não quer por causa, ou por timidez, ou por Uhum. receio, ou por medo, ou por falta de tempo, né? Ou às vezes por negação. Às vezes acha que o Isso. problema não é Tá no com a outro, pessoa. com ele, acha que tá no outro. Muito bem lembrado. Mas eu acho também que a gente está avançando, né? Eu acho que da mesma maneira que há 25 anos atrás não se falava tanto em exercício, enquanto isso era importante, hoje em dia isso já é uma coisa que a gente já sabe, né? O mundo hoje em dia já comprou essa ideia, já sabe da importância, a ciência já pensou, e eu acho que a sexualidade também é assim. A gente vai devagarzinho colocando esses conhecimentos aí para frente, para que as pessoas comecem a consumir, o quanto isso vai impactar na saúde integral, porque vivenciar uma sexualidade bacana, que você se reconhece, que você está feliz, impacta demais na sua questão de saúde emocional, psicológica, integral. Porque sexualidade é vida, né? A gente existe porque existe sexualidade e ela está muito impactada na nossa vida. Ali, tá grudadinha com a gente. E eu acho que também a gente vai começar a consumir mais essas informações e vai começar a melhorar também a nossa qualidade de falar sobre isso com as nossas parcerias, a nossa qualidade de querer viver melhor, inclusive as nossas relações, de não aceitar qualquer coisa e falar, nossa, pode ser diferente. Tudo que a gente foca, que a gente vai buscar conhecimento e informação, a gente melhora. E com a sexualidade é a mesmíssima coisa. A gente treina para viver uma sexualidade melhor. Treina a nossa cabeça para pensar e ter desejo. A gente treina nosso corpo para ter saúde. É tudo uma questão de a gente colocar no foco, colocar na nossa rotina para vivenciar melhor cada vez mais e usufruir dos benefícios de viver essa sexualidade melhor. É. E assim, Lu, agora a gente está na Copa do Mundo, estamos aí acho que 98% dos homens estão em Catar, né? Catar, que eles falam, É. Catar, estão lá, né? Inclusive, que eu falo assim, não está presencialmente, mas está ali, A cabeça. tá lá, gente. Eles estão lá. Tem jogo hoje, pode ser o jogo de quem nem conhece, mas estão lá. Então, isso vai impactar, sinto lhes dizer, né, a Mulheres. carteira de plantão, que isso vai impactar, né, Lu? Negativamente na sexualidade? Se o seu time ganhar, ele vai impactar positivamente, mas se perder, meu amigo. É porque também os homens vão receber menos informações sexuais e conteúdos eróticos no celular esses dias. Esses dias. Acho que não, né? Porque homem dá um jeitinho, já vai vir um monte de coisinha com bandeirinha. Mas, bom, essas coisas vão impactar negativamente se a gente permitir, né? Porque é o que a gente fala. Onde tem pensamento em sexualidade, conteúdo erótico, onde se quer, onde se organiza a cabeça, onde se planeja, você tem desejo, né? Então, assim, o desejo ele é subjetivo, ele não vem disponível gratuitamente para homens e mulheres, é uma coisa conquistada, é uma coisa estimulada, é uma coisa treinada.
né? Então, a saúde, a gente busca soluções para manter esse desejo, essa vontade. A gente treina a nossa cabeça para pensar nisso. A cabeça dos homens são bem treinadas, né? Porque socialmente eles são sempre estimulados a pensar. Então, isso já é um facilitador do desejo masculino, né? Que eles têm esse desejo sempre mais latente. Não há nem só pelas questões de testosterona, mas pelas questões de realmente eles pensarem mais e serem estimulados a pensar. Vale ressaltar isso, hein, mulherada? Então, que a gente também tem que ajudar a nossa cabeça aí a pensar para que a gente tenha desejo. Olha, eu recebi uma mensagem aqui que a gente tá com dificuldade de exibir esse conteúdo. Agora, não sei se é porque a gente está falando sobre sexualidade, principalmente sexualidade masculina, não sei por qual razão, e Mas, enfim, eu espero que quem Olha, esteja entrando aí esteja conseguindo assistir, né? Não sei. Depois você olha, É, falam pra gente. então, é, Cada uma agora tá. pois é. Cada uma tem agora as mídias. Por isso que cada vez mais a gente tem que criar canais diferentes pra gente falar também sobre isso. É Ah, triste. ele falou que Tá tá perfeito aqui. perfeito. Então tá Não, bom. Então vamos você- continuar que aqui. bom. Que bom, Tomara mas que assim, você consiga salvar essa live. mas você viu como é importante essa fala, Fabi? Porque assim, Pois é. a gente tem nós sexólogos temos uma grande dificuldade de colocar. Ou você tem muita visibilidade, então os que já têm milhões de seguidores conseguem falar abertamente sobre conteúdos extremamente importantes e relevantes. E a gente tem aí, eu pertenço a alguns grupos de sexólogos pelo Brasil espalhados, a gente tem às vezes muita dificuldade de colocar assuntos reais, assuntos importantíssimos por conta de algoritmo, e é muito triste, né? Porque às vezes você está falando de uma Porque questão. assim, eu acho que tem conteúdos que vale a pena você passar para frente, Uhum. você explorar isso, porque são coisas assim que melhora, né? Que é para o autoconhecimento, que é para a pessoa, e às vezes eles dão umas barradinhas aí, tem tanta coisa que não, né? Que não Mas, tem conteúdo nenhum e vai. mas você vê o que é importante? A gente também criando outros canais. Então, assim, se alguém tiver alguma pergunta, quiser deixar, pode deixar aqui. Eu tenho um aplicativo também que é gratuito, que é o tpm.hot, que fala sobre sexualidade. Lá tem um espaço para perguntas e respostas. E lá a pessoa pode se manter no anonimato, porque, infelizmente, aquilo que a gente falou, o protagonismo na sexualidade, ele ainda está caminhando. E a gente ainda tem um preconceito e uma dificuldade em nos posicionar, em enxergar, de repente, que a gente está com alguma questão a resolver. E quanto mais chegar na porta, né, de um consultório, de repente, se consultar. A gente ainda tem, muito infelizmente, ainda uma trava, porque a nossa sociedade, a nossa cultura quer colocar a sexualidade nesse patamar de mito, de tabu, e a gente tem que realmente quebrar esse paradigma, porque só quando a gente tirar desse patamar, a gente vai ter uma sociedade melhor, a gente vai ter, inclusive, alguns outros assuntos relacionados à sexualidade que são tristes, como abusos, uma série de coisas ruins, que quanto mais a gente verbalizar e naturalizar, mais a gente vai proteger. Isso tudo está relacionado com a sexualidade, né? Então, a gente tem homens, de repente, que estão tendo algumas questões e sofrem com esse país, com esse machismo tamanho, então não vão buscar, às vezes, uma solução, e estão entristecendo à toa, sendo que eles poderiam estar vivenciando muito bacana as suas experiências, a sua vida, e envelhecer bem, porque hoje em dia a gente já sabe que a gente pode envelhecer muito bem e vivenciando muito as nossas experiências sexuais, aproveitando, inclusive, esse momento da gente ter melhor idade, talvez ter mais tempo, mais intimidade com a parceria, né, e ter novas possibilidades aí de prazeres. Então a gente já tem uma população que está vivendo mais e está podendo experienciar melhor isso. Então a gente tem que cuidar mesmo dessa saúde, aproveitar esses canais. Lá no aplicativo você pode fazer qualquer pergunta que você pode se manter no anonimato e a gente responde. Então também é um canal aí que você pode ter se a pessoa tem algum receio em procurar ajuda em algum outro lugar. E pelo seu direct, aí você me manda, enfim, o que a gente não pode é nos calar e deixar de trazer informação de qualidade, uma vez que a gente usar essa mídia e essas redes para isso, né, amiga? Para isso, né? Para levar informação, né? Aqui, que nem aqui nós temos uma. Sempre disse que sou
Não, acho que ela colocou aqui. Sempre achei que era frígida, mas a verdade é que era uma questão de estimular e pensar nisso, que Ó, é você o vê que caso, interessante. que é o caso também dos homens, né? É o Acontece caso também. dos dois Infelizmente, lados. ainda no papel da mulher, como ela não é estimulada a se masturbar e os meninos já são estimulados, uma grande parte das mulheres vão para a prática sexual sem nunca ter se manipulado, né? E aí é muito difícil, às vezes, para muitas mulheres, só na penetração você ter algum tipo de prazer. E aí esse sexo ele foi totalmente desconstruído. A gente não foi educada, né, para conhecer nosso corpo, conhecer como é que ele reage. E eu acho que você vê que bacana, de repente ela, em algum momento da vida, ainda bem, ela foi buscar novas formas, ou mudou a parceria, ou começou a ler coisas bacanas e falou, não, vou fazer diferente, e viu que era só uma questão de aprendizagem, né? Muitas vezes a gente não aprendeu a se tocar, a gente não aprendeu a sentir prazer, não aprendeu a deixar esse corpo reagir aos estímulos, né? Então, assim, nós somos altamente estimuláveis, homens e mulheres, em várias partes do nosso corpo, e a gente usa tão pouco, a gente pode explorar tão mais, quanto mais a gente permitir esse explorar, mais sensações a gente vai ter e as possibilidades de ter prazeres mais intensos são maiores. É o tal do autoconhecimento, né? É o tal de você buscar aquilo que realmente importa para que você tenha uma vida plena e feliz, né? Porque é tão ruim quando você não consegue resolver isso. Assim, quando eu termino as lives, né? Eu acho legal que, assim, eu tenho muito retorno de todas as lives que tem aqui, principalmente as lives quando a gente fala de assuntos sobre sexualidade. E tem muitas pessoas, eu tive o retorno do mês passado lá, que nós fizemos Outubro Rosa, sobre assim, nossa, que bom que você ajudou a gente bastante, porque assim, eu não conhecia, eu não sentia prazer, sabe? Então, isso você para pensar como ainda tem isso, como ainda Sim, tem esse tabu, como ainda tem essa falta de conhecimento, da busca, né? E aquele tal negócio que a gente falou lá no começo, a falta de diálogo com o seu parceiro, com a sua parceira, que assim, é fundamental, né? Quando você está sentindo que não está legal, é conversar, vamos sentar, vamos conversar. Gente, melhora muito, melhora muito. E aqui, ó, ela tá falando, agora que eu vi, é a Sônia. Oi, Sônia. Ela que estava falando, eu não tinha conseguido ler aqui. Vocês sabem, né, que eu tenho probleminha para ler. Aí ela falou assim, não, sou eu tenho uma parceira e estou muito feliz. E é isso. Tem que, a Sônia, que já esteve conosco aqui na nossa live também, ela que é cuidadora de idosos, e maravilhosa. E se descobriu também, e tem que ser, né, Lu? Tem que e eu acho ser. fantástico até essa fala dela. Como sexóloga, às vezes muitas pessoas falam, nossa, olha que depois de uma certa idade, depois dos filhos criados, foi se possibilitar. Eu falei, gente, é tanta desconstrução que a gente tem que fazer nas questões que a gente fala sobre sexualidade, mas é muito importante perceber assim, não existe essa necessidade de se enquadrar. Ah, se era homossexual, se era heterossexual, se era bissexual. Eu penso assim, que é um ser humano, uma pessoa que se possibilita experiências diferentes. Você não se identificava com uma coisa ou com outra, você só permitiu com que outra pessoa, outro ser humano, entrasse de repente na sua vida e você reagisse às sensações, ao beijo, ao toque. E isso é tão tranquilo, essa fluidez. Eu acho que existe um caminho dessa sexualidade ser mais fluida. E assim, mesmo quem não goste, que fique gravado, isso é uma tendência, né? Os jovens, essa nova geração, estão vindo muito forte com essa questão de respeitar como que o corpo reage, né? Então, assim, de se E permitir, né? ele vê o outro de uma maneira diferente, Diferente. né? Não vê o outro pela questão biológica, não vê um ser humano. E eu É, acho que existe uma coisa legal nisso aí, dessa nova geração. Vamos torcer para que realmente menos preconceito exista, menos racismo, uma série de coisas que vinham junto da sexualidade como uma forma de manipulação e de controle social. Né? É importante que as pessoas saibam que muitas das coisas relacionadas à sexualidade é para que a gente
que exista um poder aí de manipular e de controlar. E foi assim durante muitos anos nos corpos das mulheres, né? Porque é como se os homens tivessem vindo para cá para essa possibilidade de prazer e as mulheres menos, mas graças aos deuses estamos aí construindo novas falas, novos saberes, e para que as pessoas sejam também mais livres, porque existe uma cobrança para o homem também muito forte, né? O homem também existe. É aquele negócio, né, Lu? É para julgar, para se preocupar com a vida do outro. Deus do céu, tem um monte, né? Então, assim, aí a pessoa tá ali, às vezes ela não quer, não procura ajuda por esse medo. Ai, o que que vão falar? O que que vão não sei o quê? O que que vão me julgar? Porque, infelizmente é assim. Você Então, vê, você vê o julgamento, às vezes assim, vai. Você vê um artista fez não sei o quê. Gente, se você vê os comentários, você fala assim, meu Deus, o que a pessoa tem a ver com a vida com dessa isso. pessoa? Eu falo assim, meu Deus, né? É triste. Eu acho que o melhor recado que a gente pode dar é justamente isso. Ó. O auto-amor é justamente você saber que você merece estar bem, saudável, feliz em todas essas esferas. Né? Então, não deixe para lá, realmente, se você está sentindo alguma coisa que não está legal relacionada à sua sexualidade, não fique empurrando com a barriga. Vá procurar soluções, porque hoje em dia a gente A já Sônia tem. falou aqui, ó, tenho 58 anos, tá Olha vendo? que maravilha. E Fui está muito procurar. feliz. E é Nossa, isso. E pessoa feliz, gente, não dá não trabalho para incomoda ninguém. ninguém. Não incomoda ninguém. Então eu acho legal dividir com a parceria, não empurrar com a barriga, não jogar para o outro, entender que a sociedade ela está se construindo, ela está permitindo também que os homens também assumam as suas fragilidades, assumam as suas questões e se posicionem. Não achem que vocês têm que ser tão, né? Vocês são humanos, também sobrecarregados, né? Sempre com várias funções, aí, tarefas, o estresse e a vida moderna, ela realmente toma um espaço que acaba negativamente impactando nessas questões que não deveriam. Então, vale muito você olhar para dentro de você e se tiver alguma questão que você pode melhorar, você buscar com tranquilidade e que vai valer a pena, porque realmente você estar 100% nas suas relações é muito benéfico, tanto para o seu aspecto profissional, pessoal, é muito importante a gente não deixar para lá isso, não deixar a nossa sexualidade para lá. Né? Sempre estar com ela bacana em dia e potencializando todas as outras esferas da nossa vida. Ô Lu, qual o recado assim que você pode dar para os homens? Não só lembrar que assim, olha, mês de novembro chegou, vamos lá fazer um exame, vamos procurar. Não, gente. Não é só no mês de novembro, não é só uma vez ao ano que você precisa procurar ajuda, seja lá, Qual for? né, qual a situação que for. Qual é a dica aí que você pode passar para falar assim, olha, gente, você vai procurar ajuda quando você sentir que. Olha, primeira coisa que eu acho que a gente tem que deixar aqui registrado é o quanto o comportamento e o que você faz no seu dia a dia para o seu corpo, para a sua saúde, para a saúde masculina, vai impactar em você ter um poder, uma potência sexual que te faça bem. Ou seja, você ter um controle da sua ereção, você ter um sistema circulatório benéfico, é necessário você entender o quanto vai reverberar positivamente você fazer boas escolhas. Né? Então, exercício, evitar o tabaco, evitar o excesso de álcool, excesso de drogas. Essa combinação de autocuidado e autoamor vai impactar sim na sua sexualidade. Então, fique claro que nós temos que fazer boas escolhas sábias, não só para agora, para a atualidade, mas para envelhecer beneficamente, envelhecer usufruindo desse corpo e vivendo bem aí a sua sexualidade com a sua parceria para o tempo máximo que você puder. E, em segundo lugar, ao mesmo tempo, eu acho bacana a gente falar desse desarme, tá? Procura ser saudável, mas se desarma, né? Aprenda que o homem também tem um espaço de vulnerabilidade, de se entender, de se perceber, que é legal você buscar soluções, ajudas terapêuticas, seja lá o que for que vai melhorar e vai impactar a sua felicidade. Pare de achar que homem não precisa disso, né? Colocar, né? Nós somos humanos
e nós temos falhas e podemos melhorar muito quando a gente vai buscar informações, quando a gente vai buscar se conhecer melhor. E isso é tão impactante, tão bom na vida dos casais, ou de quem também não é casado, né? Mas assim, se conhecer, saber se colocar, saber. Eu acho muito importante que o homem se desarme dessa coisa de que ele não precisa buscar essas ajudas, porque a gente desse lado vê muitas mulheres querendo às vezes melhorar e a parceria não quer. O homem acha que não precisa numa terapia, não precisa buscar ajuda, acha que tá bom. Então vamos desconstruir isso, a gente pode ser tão mais feliz, né? Isso pode ser tão bom para você, para sua vida, para sua parceria. Vai reverberar na sua vida profissional, sim. Você vai estar mais calmo, menos estressado, quando você tem uma vida feliz aí, sexual. Então isso é muito importante para que você, inclusive, tenha mais sucesso em outros aspectos que você busque na vida. E assim, né, Lu? Não é só você que tá aí acima de 40 anos, não. Você que está iniciando a sua vida sexual, você que não iniciou sua vida sexual, seja lá com qual idade for, mas que procure se conhecer, né? Procure ter esse autoconhecimento, né, Lu? É importante em todas as idades, né? Não é só Exatamente. chegar nos 40, 50, 60 a mais que você vai procurar Oi, perdão. fazer um check-up, procurar uma ajuda de um profissional capacitado para isso, né? Não mesmo, e não mesmo, e o quanto é importante você começar a sua prática com segurança, com conhecimento, sabendo se prevenir, sabendo de STs, sabendo, indo para a prática sem essa preocupação, por exemplo, de uma gravidez indesejada, quem está começando a prática sexual. Então, quando você vai tranquilo, quando você vai com responsabilidade, a possibilidade de você estar entregue e vivenciar aquilo é muito melhor, né? As suas sensações sem a preocupação de engravidar alguém, sem a preocupação de pegar uma IST. Ou seja, se você vai prevenido, preparado, você vai estar muito mais focado no prazer do que nessas questões que podem atrapalhar o seu prazer. Ô, Lu, então, já que chegamos nessa parte, vamos falar da tal inimiga dos homens, a tal camisinha. Porque, gente, todo mundo fala da camisinha, mas os homens não gostam de usar camisinha, né? Eu acho que são gerações diferentes também, né? Sim. Porque ó, Né? hoje em dia, eu acho que as gerações passadas, onde isso. Primeiro que eram outros materiais, né? Hoje em dia você tem assim, o avanço da tecnologia, inclusive do látex, é muito maior do que antigamente. E primeiro que a gente vai falar assim, é o que eu estava exatamente falando agora. A gente vem de geração que errou muito em guerra, né? Então, a gente, quando a camisinha surgiu, falava-se tanto do HIV naquela época, foi um jeito que meio que chocou e que veio de uma maneira diferente. Mas hoje é uma outra construção. Então, eu acho que essa nova geração também está vindo de um outro jeito. Porque, assim, gente, o desejo e as sensações de prazer, elas estão intimamente relacionadas com a minha possibilidade de relaxamento e de entrega. Isso a gente já sabe. Por exemplo, não existe orgasmo se você tem tensão, se você está preocupado. É difícil você chegar num ápice, né? Ou então é difícil você ter um controle, por exemplo, ejaculatório, se você está tão tenso em engravidar, em alguma coisa assim. Então vamos parar para pensar que quando eu estou prevenido, quando eu estou usando um preservativo, eu minimizo muito os riscos de STs, ponto. E eu minimizo muito o risco de uma gravidez indesejada, embora não seja um método contraceptivo, porque também pode estourar, né? Pode acontecer alguma coisa. Mas eu minimizo muito. Quando eu vou para uma relação nessa situação, sem pensar nesses fatores de risco, a minha possibilidade de prazer, por eu estar relaxado, não pensando nesses problemas, a minha possibilidade de sensações, ela é muito mais potente do que quando eu estou preocupado. Então, isso aí é um desserviço, às vezes, até que alguma, né, acho que a mídia colocou quando surgiu o uso dos preservativos. Porque hoje em dia, a gente que estuda desejo, que fala de desejo, a gente sabe que quanto mais você vai para a relação só se preocupando em dar prazer, receber prazer, em estar ali vivendo aquilo, as sensações são infinitamente mais intensas. Então, logo, essa questão de que vai perder a sensibilidade, ela pode ser distorcida quando você pensar que você está indo totalmente relaxado, porque você não precisa se preocupar com doença, não precisa se preocupar com gravidez indesejada, por exemplo.
Obviamente, a questão da gravidez é sempre necessário usar outros métodos contraceptivos juntos. Mas eu acho que essa geração já veio um pouquinho diferente, com um conceito diferente. E também a gente esbarra muito numa questão cultural, né? Do homem achar que não precisa, da mulher achar que, porque eu sou fiel, porque meu marido é fiel. Sabe essa questão que não tem nada a ver com o uso realmente em si de evitar um IST? Uhum. Então as pessoas ainda confundem uma série de outras questões. Ninguém está falando de fidelidade, de uso do preservativo está vinculado à fidelidade. A gente tem que desconstruir isso. Parou com essa ideia, né? Parou com essa ideia de só o homem ter o preservativo. A mulher, que ela é ativa sexualmente, ela tem que estar com o preservativo lá, disponível. Você pode usar ele e iniciar ele, inclusive, de uma maneira extremamente excitável. Você pode estar fazendo diversas maneiras, você pode colocar um preservativo. Né? Você não precisa ser de uma maneira, mas aí a hora que a gente está nas preliminares eu vou perder o clima. Que clima? Você pode aprender, inclusive, a colocar um preservativo de uma maneira extremamente excitante. Um manipulando o outro, um excitando o outro. É uma coisa, inclusive, nós, sexólogos, inclusive, queremos campanhas que mostrem isso, né? Como a gente pode usar o preservativo e já ser uma preliminar e já ir estimulando um ao outro. Né? E acabar com essa cultura de que vai quebrar o clima. Clima nenhum é quebrado quando você está com desejo, quando você mantém o desejo, quando você mantém a excitação de outras maneiras. O clima quebra quando depois, se você não usar. Aí quebra. Quebra. Aí quebre muito. Fala da DST, porque às vezes as pessoas não sabem o que significam as siglas, né? Da doença sexualmente transmissível. Hoje em dia a gente fala IST, a gente não fala mais doença, fala infecção. Infecções sexualmente transmissíveis, justamente porque nem sempre vira uma doença. Às vezes é uma infecção e se ela não está sendo tratada, ela está sendo transmitida. Algumas infecções, elas são silenciosas, gente, infelizmente, ou então os sinais, às vezes, são pequenos, uma mancha na pele, alguma coisa assim. Então, é extremamente importante, uma vez por ano, pelo menos, fazer exames de ISTs. Então, de sífilis, HIV, de gonorreia, clamídia. É muito importante a gente fazer esses exames regularmente. O SUS também disponibiliza esses exames, sim, para todo mundo que quiser fazer, sempre pode fazer, para que você fique tranquilo e não transmita, porque às vezes você não sabe que está e você pode estar transmitindo essa infecção, né? E é importante saber que muitas são tratáveis com antibióticos, mas também existem umas silenciosas que quando elas podem vir à tona, também elas já podem estar num estágio bem avançado e dificultar bastante a cura. Então é muito importante quem tem uma vida sexual ativa que faça os exames periódicos, sim, para ter segurança, mas não significa que não vai usar preservativo. Vá tranquilo para sua prática, com responsabilidade, porque aí você tem uma possibilidade infinita de viver os seus prazeres de maneira tranquila e responsável. É isso, gente, é isso. E olha, e aqui a gente tem um fato muito engraçado, que nós brasileiros utilizamos a fita cola, chamamos aí no Brasil de Durex, né? Aqui em Portugal, Durex é o nome do preservativo. Então, se você chega para pedir um Durex, as pessoas... hoje eles já sabem, já estão acostumados, mas antes não, você vinha pedir um Durex e ele falou assim, mas não é aqui que vende Durex. Então, curiosidade, essa curiosidade foi boa aqui para quem é daqui não sabia. Essa curiosidade, quem está vindo aqui para Portugal... não peça Durex, ou então tome cuidado. Preservativo. Senão, sim, você vai pedir, quer uma fita cola, uma fita colante, que é o nosso... Tem outro nome no Brasil, no Durex? Não, né? Não, tem fita adesiva. Fita adesiva, Então, aqui, gente, é isso. Vocês vão pedir uma fita adesiva, Porque eu acho que também o Durex é uma marca. Uma marca, E aqui é a marca do preservativo e também daqueles gels, lubrificante, algo assim. Eu sei que é uma marca grande de itens, que eu não sei agora, não vou lembrar o nome, não vou lembrar quais são, mas é isso. E é interessante, né? Porque uma curiosidade. Eu acho que vale também a gente sempre terminar ressaltando isso, a importância de você
iniciar sua prática sexual com segurança, com responsabilidade, porque só aí já é assim um prato cheio para você estar com esse corpo propenso para os prazeres. Né? Então, a gente sabe que as preocupações indesejadas, elas dificultam também as sensações no nosso corpo. Então, quando a gente já ensina esses adolescentes a irem para a prática, com essa noção de que quando você vai tranquilo, ou seja, vai sabendo que você não vai pegar uma IST, vai sabendo que você vai estar ajudando a prevenir uma gravidez, você está mais propenso a estar livre para o seu corpo reagir aos estímulos e às sensações. E isso é infinitamente prazeroso e mais prazeroso do que uma simples, do que a perda, talvez, de uma sensibilidade pequena por você estar com preservativo. O corpo é tão sensorial e as possibilidades da pele de explorar tantas essas questões, a respiração, todos os estímulos que estão relacionados com uma prática quando os dois estão bem envolvidos, é muito mais significativo do que esse látex que vai estar ali entre os corpos. Isso é muito interessante a gente falar, o quanto a gente tem que estar preocupado com os estímulos, preocupado em estar ali corpo a corpo, preocupado em estar com a cabeça voltada só para aquele momento. Isso é muito mais rico do que a sensação que você acha que você vai perder usando um preservativo. Muito mais potente você estar tranquilo do que você estar pensando que você vai perder sensações com o preservativo. Ô Lu, e falar nisso, eu li em algum lugar, esqueci de marcar, eu li em algum lugar que vai ter uma pílula ou a injeção para homens, não é? Eu li também, que agora já está tendo primeiro anticoncepcional para o homem usar, né? Não para a Homem, mulher. né? Mas ainda é muito, muito novo. Também vi alguma coisa por cima, mas acho que eu postei É. até uma vez Acho aqui. que foi uma das perguntas assim que ficou, foi assim, será que não vai causar como é que fala? Não é impotência, quando o homem não consegue ter filhos, Infertilidade. fertilidade, né? Ficou essa pergunta no ar também. É Muito, isso. né? É muito novo também, isso Muito ainda novo, né? não Será conheço. que a Mas a questão que quando foi falado foi interessante, porque fala assim, ó, um homem pode engravidar várias mulheres num ano. E a mulher, ela pode ficar grávida uma vez por ano. São 9 meses. Por que mulher toma anticoncepcional? E o homem que pode engravidar, sei lá quantas mulheres, ele pode engravidar várias mulheres num dia só, né? Imagina num ano. Por que não essa preocupação não veio de fazer um método contraceptivo para o homem para o e homem? não para os corpos da mulher? É uma questão É, interessante. olha, uma excelente reflexão, Reflexão. né? Porque se você parar para pensar, é que, né, não fizeram isso em muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Assim como também o primeiro, por exemplo, veio o Viagra para resolver essa questão da ereção, né? De manter a ereção, mas ninguém falava de repente pensar num remédio, numa pílula, por exemplo, para melhorar de repente talvez o desejo da mulher, ou alguma questão. Mas a gente esbarra nas questões culturais sociais, onde melhorar a vida do homem alfa era a prioridade. E também, desde sempre os médicos antigamente, geralmente eram homens, né? A mulher foi estudar e foi ter acesso a estudo bem depois. Então, é o que a gente fala, né? Enquanto mulheres não tomam espaço da política e de outros lugares, como é que vai ter uma visão do que é necessário, né, para esse corpo, para essa mulher, sendo que, de repente, muitos espaços são controlados e as regras, as leis são ditas por homens, né? Coisas para a gente ir conquistando cada vez mais os espaços aí. E aquela questão também, né, Lu? Por que as mulheres têm que operar para não ter mais filhos, se o homem é tão mais fácil a cirurgia no homem, né? E é mais assim, também Simples. Simples e é mais acessível, né? É muito rápida a recuperação, tudo. Enfim, são coisas ainda que tem que ser muito bem ainda. Mas a gente está caminhando aí para Caminhando. esses espaços, eu acho, eu acredito. Ô Lu, então, para quem quiser te achar aí para saber mais sobre sexualidade, tanto feminina quanto masculina, quanto tem essas outras siglas que gente, juro, eu ainda não sei falar todas elas. São bastantes. Orientações afetivas sexuais diversas também, para se conhecer melhor, se entender, inclusive. Porque a Lu fala de tudo, tá, gente?
É de tudo mesmo, ela não tem tabu, tá? Ah, eu tento. Lu sem tabu. Boa, boa esse slogan. Mas ó, me encontra aqui no Instagram, Lu Cabral Sexóloga. Aí tem um aplicativo também, que é o TPM Aplicativo. Hot, onde vocês podem se manter no anonimato, perguntar o que vocês quiserem. Eu tenho também um site, que também é Lu Cabral, a sexóloga também, uma fanpage com algumas informações. E tô sempre por aqui, para a gente falar de novos assuntos. Me procurem, deixe aqui dúvidas, porque é uma área muito gostosa de falar, de estudar, de esclarecer, e a gente vai construindo uma sociedade aí menos preconceituosa e que as pessoas realmente façam uso desses conhecimentos para serem mais felizes nas suas relações, sozinhas. Isso é tão importante. É isso aí, gente. E quem quiser, assim, que eu traga a Lu novamente aqui com outro tema, coloquem lá, fala, Fábio, traz a Isso. Lu para falar de tal tema, que aí às vezes a gente vai ter que fazer em outro horário, porque às vezes não É. permite o horário. O horário é. Isso mesmo, a gente faz mais tarde. Aí a gente faz mais tarde, tá? Eu durmo o dia inteiro para ficar acordada a noite À toda para falar noite. com vocês. No fuso. Combinado. Se tiver procura, a gente faz uma tipo 10 da noite. Aí você vai Pode ter. ser. Acho que ainda não. Obrigado. Adorei. Tomara que a gente tenha trazido alguns esclarecimentos, mas o melhor de tudo é desconstruir de que o homem não pode precisar de ajuda. Ele pode, deve procurar Beleza. ajuda, sim, procurar se conhecer melhor e procurar passar dessa fase, talvez se tiver com alguma disfunção aí, e que as soluções existem, elas são acessíveis, elas são tranquilas, então não deixe não de achar que está tudo acabado e que não dá para você passar por isso tranquilamente, porque dá sim. Vamos procurar a ajuda certa e melhorar. É isso, gente. Olha, eu quero agradecer todo mundo que entrou, todo mundo que vai assistir essa live. E assim, o pessoal que quer assistir depois, salva a live para poder depois assistir. Por quê? Porque ela fez uma lista, né, que você pode depois ticar essa lista para realmente ver se você, né, qual que é esse item que está pegando e que eu preciso melhorar. Então, assim, eu acho que é fantástico, gente. Repasse o conteúdo e obrigada a todos que assistiram. Obrigada, Lu, de coração sempre. Obrigada a você, adorei, obrigado. E bora para a Obrigada. próxima. Se tiver procura, é só chamar. É isso aí, Lu. Obrigada, É isso viu? aí. Obrigada, Um obrigada. beijo, E obrigado, boa sucesso aí na noite. sua trajetória aí de sexóloga, porque tá assim, Obrigado, maravigold. obrigado. Beijo, Tô Lu. gostando. Um Beijo. beijão. Beijo na família, saudade de Um vocês. beijo. Vem pro Brasil. Ai, acho que agora vai demorar um pouquinho. Vem pra cá, vocês. Um beijo. Boa noite. Beijo, 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 Tchau, gente. tchau.